Olá, pessoal! O programa desta quinta-feira está imperdível. Mas antes de falar sobre o tema, eu quero falar que eu estava com muita saudade de todos vocês. Quinta-feira nós não tivemos o programa e, acredite, recebi muitas reclamações, muitas mulheres cobrando, vereadora, eu fiquei parada esperando para participar do programa e não teve. Mas hoje nós já estamos aqui e com um tema muito especial. Iremos falar a dor da rejeição em frente ao diagnóstico de câncer de mama. Algo muito sério que comete muitas mulheres. E para tratar disso, nós estaremos aqui com uma doutora linda, maravilhosa. Eu já vou chamá-la. É a doutora Ana Amélia Viana, oncologista clínica, e vai estar aqui para responder a pergunta de todas vocês, mulheres. Fique à vontade e durante 1 hora nós estaremos aqui tratando desse tema e com muita propriedade, porque nós temos uma profissional capacitada para poder lhe responder. E vamos agora, doutora Ana, vamos. E está aqui ela, maravilhosa, doutora Ana Amélia Viana. Boa tarde, minha querida. Boa tarde, obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de estar aqui. É sempre muito importante abrir espaço para a gente conversar sobre esse tema, e eu queria salientar que vocês estão à vontade para fazer qualquer pergunta que quiserem, sintam-se à vontade, não tem pergunta boba, toda pergunta... Muito importante, muito importante. Eu quero começar mandando um abraço para as mulheres de Amélia Rodrigues, que tem nos acompanhado, a semana passada nos esperou e reclamou. Abraço para a Amélia Rodrigues, abraço para a amiga que estava agora falando ali comigo no Facebook, que eu não estou lembrando o nome, lá na Espanha. Muito obrigada. E vamos agora à matéria-tema do programa. Você teve um relacionamento, é isso? Isso. E esse relacionamento entre namoro e casamento durou quanto tempo? Aproximadamente uns 2 anos. 2 anos. Onde é que vocês moravam? A gente morava aqui nessa rua mesmo, próximo à igreja. Mas era numa casa alugada? Isso, uma casa alugada, separado. Separada dos seus pais aqui também? Isso, aham. E aí, o que aconteceu? Por que o seu casamento terminou? Meu casamento terminou por causa da doença. Da doença? Da doença. Você começou a sentir dores, algo te incomodou? O que te levou ao médico? Ou foi a gestação? Não, eu não sentia dores no seio. Eu senti o caroço, eu vinha tratando já há 1 ano como cisto. Só que quando eu descobri a gravidez, aí o doutor me pediu a biópsia, aí veio no final de maio o resultado, que eu estava com câncer. E isso com quantos meses de gestação? Estava de 3 meses. 3 meses. Quanto tempo depois você fez a retirada da mama esquerda? Eu retirei a mama, eu fiz a cirurgia no dia 6 do mês 7. Ou seja, agora em julho. Isso, julho passado. Tá com 2 meses e pouquinho que eu fiz a cirurgia. E qual foi a resposta do seu marido? Ele me acompanhou até então na cirurgia, ele estava lá. Quando eu voltei para casa, que eu não fui para casa, vim para casa dos meus pais para minha mãe cuidar de mim. 2 dias depois eu vi que ele não vinha me visitar, então que eu perguntei, eles me falaram que ele tinha ido embora. Aí foi que uma prima minha ligou para ele e perguntou, porque ele tinha feito isso, ele falou que ele não ia ficar com uma mulher sem seio e que ele depois eu ia ficar careca, que eu ia ficar feia, que ele ia arrumar uma mulher de verdade. Houve alguma explicação depois disso? Para onde que ele foi? Onde é que ele vive hoje? Não, eu não sei mais nada dele, até porque eu apaguei telefone, apaguei tudo, porque assim, às vezes ele ligava e fazia ofensas, mandava pelo WhatsApp ofensas, né? Ainda te ofendia? Ofendia, tinha tudo, até pouco tempo tinha tudo no meu celular gravado, as coisas, só que eu fiquei com tanta raiva que eu apaguei tudo e bloqueei. Então depois eu nunca mais fiquei sabendo onde ele estava e também não fui atrás saber.
Diante disso, você decidiu, então, erguer a cabeça e seguir em frente, foi isso? Lógico, erguer a cabeça sempre, e Deus na frente, né? E não deixar bater, porque eu falo assim, o inimigo tentou me abater na minha doença, não conseguiu, tirou o marido, também não conseguiu e não vai conseguir me derrubar. Agora a senhora vê, né, doutora? Que coisa séria. Além de um diagnóstico assustador, porque não vamos aqui ser hipócrita, não é tão simples assim. Eu acredito que depois de um diagnóstico de câncer, a mulher, depois de algumas horas, ela vai ter que se encontrar, buscar forças dentro dela para poder passar por aquilo e vencer. O diagnóstico de câncer de mama é um momento muito difícil, delicado na vida de qualquer paciente, né? E para a mulher, aquilo para ela tem um impacto muito grande e mexe muito com as questões da feminilidade, de como ela se sente, de como ela se enxerga, né? O abandono, essa questão da rejeição, do impacto do diagnóstico na relação do casal, ele pode acontecer dessa forma que a gente viu aí na reportagem, que é uma forma, né, muito dura, né, realmente uma atitude muito inadequada, no mínimo, né, para dizer desse companheiro, mas esse diagnóstico ele pode enfraquecer uma relação e pode fortalecer também. A gente percebe que na nossa prática tem casais que se separam e casais que se unem mais. Então, não é uma regra. Você recebeu o diagnóstico e o seu marido vai lhe abandonar. Estou falando isso porque eu sei que tem muitas mulheres nos ouvindo do outro lado, né? E a gente tem que dizer para elas exatamente o que acontece e dar também uma palavra de esperança, né? Isso que aconteceu com ela acontece sim, é verdade, mas não é assim com todas as mulheres. O que eu acho importante nessa situação? É que a mulher, ela procure sempre conversar com o seu esposo, conversar com a sua família, né? Porque no momento do diagnóstico, às vezes, essa mulher, ela fica com vergonha, ela se fecha um pouco, ela sabe que ela vai passar por uma cirurgia, que é uma cirurgia mutiladora. Então, para ela é muito difícil conseguir lidar com tudo isso, né? Então, assim, ela precisa ter todos perto dela, ela precisa dizer o que ela está sentindo e tentar não fazer com que essa comunicação ajude ela a lidar com essa fase inicial do diagnóstico. E alguns homens, eles lidam com isso de uma forma muito bonita, apoiando suas esposas. E outros não, né? Outros não. Agora, doutora, essa pergunta, a primeira pergunta aqui vai ser minha, tá? Uma curiosidade. Mas qual é o maior número na sua convivência que você tem? Qual é o maior número? São dos que se afastam e não é também só o esposo, não. Em alguns casos, os familiares também, alguns familiares agem dessa forma. Na minha prática, a maioria dos esposos ficam. A maioria dos esposos ficam. Eu fico contente. A maioria dos esposos ficam. Agora, é isso. A gente está focando aqui na relação do homem e mulher, mas, como você falou, existe a relação de todo mundo, família, amigos. Então, assim, o esposo, na maioria das vezes, fica, mas, assim, o impacto disso é global. Então, às vezes, os amigos se afastam, né? E às vezes não se afastam, não é nem por maldade, é porque às vezes eles não conseguem lidar com o diagnóstico, não conseguem lidar com a situação, não sabem o que perguntar, não sabem o que falar. Chega na casa da mulher, vê a mulher sofrendo. Não é todo mundo que tem capacidade de lidar com essas questões. Então, às vezes, se afasta, não é porque não gosta da pessoa, se afasta porque não consegue lidar, prefere fugir. E aí se afasta, às vezes, depois que a mulher passou pela maior fase de dificuldade, aí volta, vai se aproximando. Mas muita gente se afasta nessa fase porque não sabe lidar com a doença. Olha, é um fato, porque eu tive um caso desse muito próximo e muitas pessoas chegaram para mim e perguntavam para mim como estava a paciente, porque eram pessoas muito próximas e o que elas relatavam era justamente isso, que não sabiam o que falar, que não tinha
o que falar. E realmente, aí agora vem a senhora aqui e relata, né, com muita clareza. Outra coisa que acontece muito também é que assim, as pessoas elas acham que porque a paciente está passando por um tratamento de câncer de mama, a paciente não pode sair de casa, não pode ter vida social. Existe um mito muito grande que a paciente que está fazendo tratamento, ela deve ficar reclusa, ela não deve se encontrar com outras pessoas, ela tem que ficar ali quietinha. Às vezes, numa determinada fase ou outra do tratamento, realmente precisa de um pouquinho mais de proteção. Mas, de uma forma geral, hoje em dia, o que a gente tem feito a gente tem trabalhado para que, durante o tratamento, a mulher mantenha a sua rotina. Então, você... Que é necessário. Exatamente. Então, você que é amigo de uma pessoa que está passando por essa situação, não deixe de convidar ela para os lugares, para os eventos, chame, leve para ir no cinema, chame para ir na igreja, na comunidade que você frequenta. A parte do suporte espiritual nesse momento é muito importante. Não deixe a pessoa isolada, porque não é isso que ela quer. Está chegando aqui as perguntas, pode, né, manter a vida dela, a rotina dela normal. Então, assim, acolham, né? Porque isso para ela vai ser muito importante. Doutora, até porque também tem uma sombra nisso tudo, que as pessoas entendem que quando a pessoa recebe um diagnóstico, que ela também já recebeu sentença de morte, e não é assim. É preciso a pessoa, não é isso? Ter a ação de se cuidar, e na maioria dos casos aí, nós vemos um sucesso muito grande. Hoje em dia, o que tem mais impacto nessa questão do sucesso do tratamento é a fase onde você faz o diagnóstico da doença. Então, assim, se você faz um diagnóstico precoce, e hoje em dia o número de pacientes sendo diagnosticados numa fase inicial da doença está aumentando muito. Então, se você tem uma paciente diagnosticada no estádio precoce, estádio clínico 1, a chance de cura dela é maior do que 90%, 95%, 98% em pacientes que foram diagnosticadas no estágio de uma fase inicial. Então, você não deve olhar para a paciente que recebeu o diagnóstico como se ali a vida para ela tivesse acabado, não. Né? No começo, a paciente ela fica assustada, amedrontada, porque ela não sabe como vai ser o tratamento e tal, mas depois que a gente conversa com essa paciente, é importante, eu gosto muito de fazer isso com a paciente, é fazer um plano, traçar um plano, não deixar a paciente perdida. Então, olha só, você vai estar recebendo esse diagnóstico hoje, seu tratamento vai ser assim, assim, assim. Tantos meses de químio, depois a cirurgia, ou o contrário, primeiro a cirurgia, depois a químio, depois você vai fazer radioterapia ou não, tarará, depois você vai tomar tal remédio por tanto tempo. Por quê? Porque isso organiza a cabeça da paciente, ela percebe que ela vai passar por um momento, um período ali de tratamento, mas que a programação é que depois daquele período ela tenha e retome a vida dela normalmente. E isso ajuda, inclusive, a família, porque a família também toda fica muito perdida. Com certeza. Né? O companheiro, às vezes, fica muito perdido. Né? Às vezes, o companheiro ele fica com medo de entrar na consulta, ele não quer entrar na consulta porque fica ali com receio, não quer ver, não quer saber, e acaba se afastando disso. Então, ele não sabe como a coisa vai acontecer, como a coisa vai rolar, e aí a falta de comunicação, às vezes, faz com que o casal se afaste. Doutora, uma das coisas que a senhora falou agora, muito importante, eu me lembro que eu estive há 2 semanas atrás, no dia 12 de outubro, realizando a festa das crianças no bairro de Jardim Esperança, não é isso? E quando eu cheguei, assim que eu cheguei, uma mulher me abordou e justamente porque ela estava vendo o processo do mês do Outubro Rosa e que nós estamos movimentando muito dentro da questão, ela me procurou e pediu para falar em particular. E eu achei até que ela iria tratar de uma outra causa. Naquele momento ali, eu não pensei de maneira nenhuma que fosse o que ela veio me falar. Ela veio me falar que teve uma suspeita. Ela fez um exame e teve uma suspeita de câncer há 3 anos atrás. E que foi dado para ela as guias de exames para confirmar se realmente isso era um fato. Tem 3 anos e ela não foi fazer com medo da confirmação de diagnóstico. E dentro do que a senhora falou, o que é que leva a uma cura de 95, 98, porque uma mulher que tem 98, a chance de ser curada de câncer é 2 a menos, né? Ela pode se considerar, se fizer tudo muito direitinho,
né, na verdade, curada. 95 e menos disso. Mas isso não é incomum. A gente encontra algumas pacientes que a gente atende em consultório com doenças avançadas, que estavam com o diagnóstico há muito tempo e que optaram, né, assim, devido a várias conjunturas, obviamente não é que ela quer morrer, não é isso, mas optaram por não procurar tratamento. Óbvio que isso não é a maioria das pessoas, obviamente, mas assim, o medo é tão grande que às vezes a pessoa foge. Isso realmente pode acontecer. E aí é essa importância que a gente fala, assim, de você ter um cuidado integrado. Por que a gente falando agora do mês do Outubro Rosa, dessa campanha, é muito importante a gente entender que às vezes só pedir o exame, fazer uma mamografia num programa de screening, sem que aquilo tenha sido solicitado por um médico, ou sem que você tenha alguém para quem mostrar esse exame depois, isso é ruim, por quê? Porque no momento que a mulher recebe o resultado, ela não tem com quem esclarecer, conversar, dividir aquilo. E quando você está dentro de um contexto onde alguém lhe pediu o exame, você vai fazer, depois você vai voltar lá e vai ter oportunidade de conversar e tal, isso não acontece tanto, porque você tem alguém que diz assim, não, mas veja só, isso aqui a gente vai tratar e você vai ficar bem, entendeu? Então, assim, esse acolhimento depois que você faz, porque senão a mulher fica perdida. E às vezes acontece isso, dela sumir e não querer fazer. Eu gostaria de chamar a atenção das mulheres nesse momento. Olha que diálogo importante, está sendo de suma importância para mim, de suma importância para você, mulher que está em casa. Olha que assunto sério. O Outubro Rosa é um mês que nós abraçamos para chamar a atenção das mulheres, coisas que eu vou colocar aqui agora para a senhora. A minha opinião, eu acho que nós deveríamos, lógico que não é só tratar essa chamada, porque, na verdade, o Outubro Rosa é uma chamada intensa, né? A atenção das mulheres para que venham se cuidar, porém, eu acho que nós deveríamos ter institucionais constantes na mídia, divulgando isso. Porque, doutora, eu vou falar uma coisa para a senhora, a sua fala, agora aqui para mim, é de suma importância, tanto que eu vou separar essa parte e vou colocar, eu vou fazer por onde isso venha viralizar. Porque, olha isso só... é importantíssimo. E não é só com câncer de mama, tá? Por exemplo, tem muitas mulheres que fazem preventivo ginecológico e não voltam para buscar. E às vezes a gente está lá com o diagnóstico, a gente sabe que a mulher tem, mas cadê essa mulher? Entendeu? Por quê? Porque não existe uma fidelização, não existe um link. Ela vai lá no posto, ela sabe que ela tem que fazer um preventivo, aí ela pede para fazer, marca, fazem. E aí depois a paciente não tem um ginecologista para mostrar esse exame, entendeu? Então ela fica lá com o exame, mas ela está perdida na rede, porque ela não fez o exame, mas ela não tem para que mostrar. É muito triste, então, viu? Não basta só fazer o exame. Não basta só fazer o exame. Você tem que ter para quem, onde voltar, e para quem entregar, e alguém que diga a você o que você vai fazer com aquele resultado. Atenção, mulheres, câncer de mama tem cura. É preciso que você tenha uma atenção com você mesma e que você, fazendo um exame precoce, você tendo um diagnóstico, você vai ter, pode-se dizer, 100% de cura. Então, não tem que ter esse espírito de covardia. Eu estou aqui com várias perguntas, mas eu vou ser sincera com você. Quando ela começou a falar, isso me chamou muita atenção, a responsabilidade, nós temos que pensar, principalmente em nós, em primeira mão, depois nos filhos que temos, quem está ao nosso redor, que precisa de você, enquanto, né, parceira, companheira dentro de casa, e que você tem como afastar esse mal da sua vida se você cuidar de você precocemente. Agora vamos lá, doutora, as perguntas. Eu tenho aqui a Rita de Pirajá. Parabéns, vereadora, pela excelente ideia que a senhora teve com a vernissagens.
Vernissagem Mulheres de Peito. É uma exposição, a vernissagem já está no Shopping Salvador, e eu gostaria de lhe convidar, vai haver uma roda de conversa, e eu gostaria que a senhora estivesse presente para tirar lá muitas dúvidas ao vivo. Aceita o convite? Com certeza. Vou lhe passar qual vai ser realmente o dia, e nós estaremos lá, não só eu, como outras vereadoras, porque está lá, isso é um trabalho da Comissão dos Direitos da Mulher, que está ali contando com o apoio do fotógrafo Leone Sarafim, que esteve conosco nessa batalha, e nós estamos ali colocando a exposição mulheres de peito que têm lutado contra o câncer. Tá? Agora seguimos com a pergunta. É de suma importância ter parlamentares com empatia por nós cidadãos. Qualquer nódulo no seio, agora a pergunta é direcionada à senhora, doutora. Qualquer nódulo no seio é considerado câncer de mama? Não. Quando você faz o exame, seja a mamografia, seja a ultrassonografia, e é visto um nódulo, esse nódulo, quando você pega o resultado, existe lá um grau que é mais ou menos o nível de suspeição. Tem uns que são mais suspeitos, tem outros que são menos suspeitos. E a depender do resultado do exame é que o médico decide se aquele nódulo merece uma biópsia ou não. Às vezes é apenas um acompanhamento. Por quê? Porque é uma lesão que, pelo aspecto no exame, não parece maligna. Ela parece uma lesão benigna. Então, essa lesão ela vai ser acompanhada e, às vezes, não precisa nem de biópsia. Já tem exames que, quando você faz, que você olha o exame, o médico que faz o exame já diz, não, esse nódulo é um nódulo suspeito, então ele precisa de biópsia. Então, a gente precisa avaliar o exame para decidir qual é o nódulo que vai continuar a investigação ou se a gente para ali naquele exame. Doutora, é verdade que se o nódulo ele é sólido, isso já é uma suspeita? Os nódulos sólidos, eles são mais propícios, são mais prováveis de ser tumor maligno, de ser câncer. Então, eles precisam ser acompanhados, precisam ser avaliados com mais detalhes. Habitualmente, os nódulos sólidos são biopsiados. Bom, você que entrou agora, está participando do programa, está vendo o programa ao vivo, nós estamos aqui tratando sobre câncer de mama e a dor da rejeição dentro desse problema. Tá? Doutora, vamos a mais uma pergunta. Joana de Campo Grande. Vereadora, parabéns pelo seu trabalho. Acompanhei que um dos seus projetos é sobre a reconstrução. Gostei. Da mama. Parabéns. Até porque, em uma sociedade padronizada, preconceituosa e machista, qualquer mulher que fuja dessa normalidade pode sofrer uma rejeição social. Na verdade, ela está fazendo a pergunta. Tá? Aqui. Agora, uma rejeição social por conta da deformidade. Da deformidade. Bom, isso. É óbvio que isso é um ponto muito delicado, né, para a maioria das mulheres, né? A maioria das mulheres, depois de uma cirurgia, assim, quanto mais inicial for o tumor, menor é a cirurgia. Então, se você faz uma cirurgia pequena e tira só uma parte da mama, muito provavelmente você não vai precisar de nenhuma intervenção, de reconstrução e tal. Mas, se você precisa tirar sua mama inteira, né, precisa tirar a mama toda, realmente essa mama vai precisar ser reconstruída se for do seu desejo, da sua vontade. Graças a Deus, a gente ganhou muito nesses últimos anos em termos dessa regulamentação dos direitos da mulher. E, hoje em dia, a reconstrução daquela mama que foi retirada por conta de câncer, ela já paga, né? Assim, você já consegue fazer, o SUS já... É muito difícil, doutora, de conseguir? Olha, assim, eu não tenho uma vivência dentro do SUS muito grande depois que isso passou a ser lei, porque eu trabalhei num período numa instituição do SUS, o SICAM. Na época que eu trabalhei, já tem algum tempo, a gente ainda tinha uma certa dificuldade, mas o que a gente ouve dos colegas que trabalham com isso é que tem conseguido, que já tem encaminhado para cirurgiões que fazem esse trabalho dentro do SUS. Olha, né? Doutora, então, isso ajuda muito a mulher, né? Isso ajuda muito. Com esse projeto,
A senhora quer saber mesmo, na minha opinião, eu digo enquanto mulher, né, e que lido com mulheres dentro de comunidades, mulheres com diversos tipos de problema, e um desse é um dos que, muitos pedidos que a gente tem de pessoas, né, clamando, nos ajudam. Eu acho que município e Estado tem que trabalhar de forma que quando essa mulher ela sofra essa mutilação que foi necessária, ela já esteja encaminhada para que no tempo certo, porque com certeza deve ter o tempo para a reconstrução, eu não entendo, mas eu penso assim, que ela já saia ali com o seu encaminhamento, ela já saia com a sua garantia, porque isso, inclusive, alegra a mulher. Sim, essa questão da reconstrução, quando é possível, ela... existe a opção dela ser feita imediata, né? Assim, existe a opção de você fazer a reconstrução imediata. Eu não sabia. Você tirou a mama e já faz a reconstrução. Não são todos os casos, mas existem, existe essa possibilidade. Ou então, você fazer após o término do tratamento, né? Existe uma porcentagem de mulheres que não quer, né? Que não está preocupada com isso, que quando você oferece, ela diz assim, não, agora eu não quero pensar nisso, eu quero pensar só em tratar e depois eu vejo, né? Mas existe também a mulher, principalmente as mulheres mais jovens, que gostariam de fazer o procedimento. E o interessante seria que a gente pudesse oferecer e ela definir o momento em que ela quer fazer. Isso seria que ela já realmente saia dali o com melhor. essa segurança de que ela não vai enfrentar, dar muitas voltas para conseguir chegar até lá. Porque isso influencia, na minha opinião, tá, numa relação sentimental, é de suma importância. Existem os casos, principalmente como a senhora colocou, porque tem a mulher mais velha, né? Assim que ela... Mas tem as mulheres novas, né? Que querem estar e precisam estar, aliás... Todas as mulheres precisam estar. E a gente sabe que, assim, dentro da escassez de recursos que a gente tem dentro da rede pública, às vezes o recurso ele é direcionado assim, a gente vai priorizar o recurso e vai priorizar o tratamento. A gente vai deixar essas questões estéticas para depois. Porque certeza. O tratamento deve ser priorizado, mas... realmente seria o ideal a gente poder cuidar das duas coisas juntas. É verdade, que quando ela sair... Porque o impacto disso não é pequeno, né? Verdade. Então seria muito interessante que a gente pudesse... Bom, e eu quero mandar um abraço para Mariana de Jardim Nova Esperança. Obrigada, meu amor, por participar do programa. Eu sei que Nova Esperança está conosco. Estive aí há 2 semanas atrás, fui muito bem recebida. Um beijo no coração de vocês. Um beijo, viu, Mariana? E vamos aqui. Podemos considerar que o câncer de mama não só atribui fatores fisiológicos, como psicológicos? A gente acredita, assim, muita gente acredita, e existe até algumas correntes já da medicina que trabalham com essa relação, né? Doutora, só um minutinho. Vocês vão responder. Olha, não precisa. Eu estou recebendo aqui pergunta da Espanha. Não precisa digitar, porque vocês vão ficar digitando no computador um tempão, e aí demora para a pergunta. Pode só fazer o rascunho e me trazendo. O nosso programa aqui é um programa do povo, nós estamos aqui no afã de auxiliar essas mulheres, e não precisa nada disso. Olha, pessoal, me perdoem, mas só o tempo que perde para poder digitar isso aqui, para trazer isso aqui tão lindinho assim, não precisa. Faz só os rascunhos para que vocês, mulheres, possam ter tempo para fazer as perguntas. E pode perguntar. Sim. Pode responder. Desculpa, eu me esqueci. Em relação à questão do fator psicológico, sim. Existem uma lógica, existe toda um entendimento, uma sensação, né, da sociedade como um todo, de que os fatores psicológicos eles estão ligados com o desenvolvimento do câncer. Existe até uma área dentro da medicina chamada de psiconeuroimunologia, que procura estudar e fazer essa relação entre os aspectos psicológicos, como isso afeta na nossa imunidade, como isso poderia propiciar o surgimento de não só o câncer, mas outras doenças. A gente, tudo isso parece realmente fazer muito sentido, mas a gente ainda não tem
uma coisa assim de estudo, de prova científica, ligando uma coisa com a outra assim de forma muito explicada e direta. Existe um entendimento de que isso possa realmente ser verdade, mas infelizmente a gente não tem assim um estudo, coisa assim provando que realmente uma pesquisa com resposta, entendeu? Mas existe um entendimento de que isso é possível, porque a gente já conseguiu provar que o estado emocional ele pode interferir na imunidade. Agora, até que ponto isso pode causar um câncer é que a gente ainda não tem essa respostinha aí para dar. Mas, enfim, vamos ver se no futuro a gente consegue dar essa resposta de forma melhor. Ok. Doutora Ana Amélia, nós temos aqui agora, nós duas, eu lhe chamo, me ajude. Nós temos pergunta da Edna Batista Palmieri, é assim mesmo? Uhum. Palmieri. Palmieri, da Espanha. Ela tinha, antes eu recebi aqui uma amiga que está aqui e falou, olha, eu tenho uma pessoa na Espanha que te ama, te acompanha, doida para participar do programa, e agora nós estamos aqui com a fala dela. Eu preciso que a senhora me ajude, porque eu não sei ler agora espanhol. Eu vou defender quem digitou. Tá em espanhol. Se não tivesse digitado, tivesse só rascunhado. A gente não ia conseguir. Então vamos. Então vamos lá. Ireuda, um saludo. Saudações da Espanha, né? Isso, me ajuda. Sou uma seguidora tua. Moro em Urum. No País Basco, na Espanha. Certo. Né? E te admiro muito. Sou amiga de uma amiga sua. Esse domingo eu assisti um documentário sobre câncer de mama, onde os mais importantes patologistas e oncologistas mundiais dizem que a maioria das mulheres, nos exames de prevenção, não detecta apenas carcinoma, que não são nem muito menos câncer, e talvez nunca chegue a desenrolar a doença. Então, eles afirmam que na maioria dos casos, nos amputam e logo depois nos mata de infarto pela radioterapia e quimioterapia, assim que os médicos têm a obrigação de informar para não nos levar ao desespero, crendo que vamos morrer. Então, o medo começa na própria consulta de nossos médicos. Obrigada, um abraço. Olha que coisa séria. Vocês prestaram atenção, mulheres, o que é a nossa amiga Edna Batista da Espanha. Muito interessante. Muito interessante. Eu vou deixar com a doutora, até porque eu não passo nem por longe para poder falar qualquer coisa nesse sentido. Eu só quero parabenizar, minha filha, pela sua inteligência, da sua contribuição tão importante com uma fala como essa aqui, para que haja um esclarecimento. Beijo para você, Batista, e agora eu deixo você com a doutora Amélia aqui para falar contigo. Essa questão é muito importante de ser discutida. Existem vários modelos de rastreamento, né? Assim, por exemplo, pra você ter uma ideia, no Brasil, o INCA diz que a gente deve começar a fazer mamografia a partir dos 50, a cada 2 anos apenas. Na Europa, doutora, é muito tempo. Essa foi a pergunta que ela fez. Na Europa, já é um outro padrão. Tanto que você viu que o médico que conversou com ela falou meio que contra essa quantidade enorme de exames. Porque lá na Espanha, eles fazem também de outro jeito. Já nos Estados Unidos, a mamografia ela é começada um pouco mais cedo. É mais parecido com o que é feito aqui no Brasil. Enfim, não existe um consenso ainda em relação a quando a mulher deve começar a fazer a mamografia. Essa é a verdade. A gente sabe que o rastreamento ele precisa ser feito, que tem que existir um programa de acompanhamento, mas a gente ainda não tem certeza se faz diferença você começar a fazer mamografia com 40 todo ano ou com 50 a cada 2. Qual é o argumento que aqui no Brasil a maioria dos mastologistas usa para poder começar a fazer a mamografia com 40 todo ano? Que é o que ele está falando contra, porque ele está advogando que a gente não deveria fazer tantos exames. Por quê? Porque você faz muitos exames e às vezes detecta coisas que nem é câncer, e a mulher acaba fazendo biópsias, procedimentos, às vezes até pequenas cirurgias para problemas que ela não deveria nem mexer.
que se ela não tivesse feito... E não ia gravar. Não ia gravar. Então, é isso que ele está dizendo. Bom, então, o que é que aqui no Brasil é dito para que a mamografia, que os exames de rastreamento, eles comecem um pouco mais cedo? É dito que, no Brasil, a incidência do câncer de mama, ela ainda vem aumentando. Diferente da Europa e dos Estados Unidos, onde o número de mulheres que têm câncer de mama no longo dos anos, ele não vem aumentando, ele está mais ou menos estável. E a isso mortalidade... atribui a questão dos exames constantes, com maior frequência, ou não? Vários fatores envolvidos, não só os exames, mas também questões populacionais, de hábito de vida e tal. Tá. Parece que nos países dos Estados Unidos, nos países desenvolvidos, né, que é colocado nos países desenvolvidos, essa incidência, ela estabilizou e a mortalidade pelo câncer de mama, ela vem caindo. Então, lá, os programas de screening, eles são um pouco diferentes por causa disso. Já no Brasil, a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela advoga que nessa faixa etária dos 40 aos 50 anos, a incidência de câncer de mama nossa é maior do que nos países em desenvolvimento. Então, para a gente, é necessário que a gente comece um pouco mais cedo. Então, por isso que, apesar do INCA dizer que a partir de 50, a Sociedade Brasileira de Mastologia colocou a partir dos 40, e o Ministério da Saúde, o SUS, em 2008, lançou uma portaria dizendo que todas as mulheres deveriam receber mamografia a partir dos 40. E colocou isso para que a gente pudesse fazer um corte, né, um acompanhamento e rediscutir se vai ficar assim mesmo ou se a gente vai flexibilizar mais e de repente espaçar, botar mamografia a cada 2 anos, como o INCA inicialmente disse que seria. Então, isso é uma questão que não está fechada. Entendeu? Aqui no Brasil, isso é uma questão que não está fechada. A gente vem discutindo isso ano a ano para definir se realmente essa mamografia ela deve ser feita como é preconizado agora, ou se o screening deve ser um pouco mais espaçado para evitar esse tipo de iatrogenia, que a gente chama, que é quando a medicina acaba causando, na intenção de causar um bem, acaba causando um mal. Então, essa discussão é uma discussão muito acalorada. Todo o congresso de oncologia, de mastologia, a gente tem várias mesas de debate, de discussão, porque é um conhecimento ainda em construção. Agora, a senhora como oncologista, como mulher, eu quero saber a sua opinião, dentro da sua ótica profissional. O que a senhora considera melhor para nós? Isso é muito importante. Uma coisa que eu considero muito, e que a gente já tocou a respeito desse assunto aqui, numa pergunta anterior, é essa relação médico-paciente. Porque o que acontece? O rastreamento não deve ser uma receita de bolo. Entende? Entendi. Não existe assim um esquema, um jeito de fazer que seja igual para toda mulher. Você define o que a mulher precisa, os exames que ela precisa, a frequência com que ela vai fazer, quando você conversa com a mulher de acordo com as queixas dela, de acordo com a história da família dela, de acordo com os hábitos de vida dela, de acordo se é uma mulher, por exemplo, se é uma mulher que mora no interior, lá distante, onde não tem médico nenhum, que ela vem na cidade, ela vem, por exemplo, em Salvador, uma vez por ano, é onde ela faz tudo, e depois ela não tem mais quem acompanhe ela, eu vou pedir tudo, por quê? Porque eu sei que é a oportunidade que eu vou ter de ver ela agora. Mas, se é uma pessoa que está ali no seu consultório sempre, que vem sempre para consulta, não necessariamente eu preciso ficar pedindo tudo, porque não, ela vai vir, vai conversar comigo, e eu só vou pedir se eu achar que precisa. Então, o que eu acho que a principal mensagem desse Outubro Rosa, desse mês do Outubro Rosa, você precisa cuidar de você, você precisa prestar atenção na sua saúde. E prestar atenção na sua saúde não é só a questão do autoexame, né? Você cuidar de você e ter um médico com quem você possa conversar, tirar suas dúvidas e confiar, entendeu? Não precisa necessariamente ser um oncologista, não. Pode ser seu ginecologista. O ginecologista está apto a fazer esse tipo de entrevista e decidir o clínico geral, entendeu? Mas você precisa, o brasileiro precisa começar a ter a cultura de ter alguém fazendo o seu acompanhamento e não deixar para fazer seus exames apenas
quando solicitado por uma campanha, não desmerecendo o Outubro Rosa, ninguém está aqui desmerecendo o Outubro Rosa, é importantíssimo, né? Mas o cuidado vai além disso, né? Vai além disso. Eu concordo, e agora eu tenho uma coisa para falar com a senhora, viu, doutora? Eu queria fechar com a senhora, aqui não há... Olha aqui, olha o tanto de coisa que está chegando, eu preciso trazer a senhora de novo, eu vou lhe falar, porque eu estou aqui numa consulta maravilhosa, eu estou aqui, gente, eu estou aqui numa consulta maravilhosa, eu estou aqui em uma segurança, quando a senhora falou de histórico e tudo familiar, o diálogo da paciente com a médica, a confiança, por quê, doutora? Eu sofri uma pressão muito grande psicológica quando eu ia aos médicos, principalmente ginecologista. A família do meu pai, infelizmente, tem um número considerável de mulheres que morreu de câncer de mama e também câncer de útero. E o que acontece? E isso me era uma pressão muito grande. E eu tive uma consulta com uma ginecologista e uma mulher muito segura, ela disse, olha, eu preciso lhe alertar que você, não é porque você tem uma família com um histórico tão preciso que também você vai ter câncer, não. Olha, eu vou dizer uma coisa, acabou. Porque eu tinha uma rejeição dentro de mim. De que forma? Eu dizia, eu não vou ter. Não, eu dizia, eu não vou ter câncer de mama. Ou de útero, eu não vou ter, porque a minha família teve. Eu não vou ter. Eu tinha essa rejeição dentro de mim. Mas veja bem, isso era uma batalha minha. E quando vem um profissional e me assegura e diz assim para mim, se cuide, venha fazer os seus tratamentos, e que você precisa. Pronto, eu descansei. Agora, doutora, eu não vou perder a ética, mas eu tenho uma coisa para falar com uma senhora aqui no programa, muito séria que eu passei, que eu quase morri. Agora, que eu passei, que eu quase morri. Isso, a relação de médico e paciente, o quanto é importante da paciente ter confiança no seu médico, ouvir, né? Vamos lá, deixa eu terminar as que estão aqui na mão, viu, gente? Roberto de Paripe. Doutora, o câncer de mama também acontece com os homens? Geralmente o mês de novembro, que é especial para o homem, só fala de câncer de próstata. Deveria falar também sobre outros tipos de câncer que acontecem com os homens. Gente, parabéns, viu? Eita, que o povo está afinado. As perguntas são ótimas. O câncer de mama também pode acometer homens, sim. Ele acomete homens, mas ele acomete os homens numa frequência muito menor do que acomete as mulheres. As mulheres são muito mais frequente das mulheres do que nos homens. O homem, ele não pode fazer mamografia, né? Tem dificuldade de fazer mamografia. Então, a gente não preconiza mamografia para homem. Normalmente, o que a gente pede é que esse homem faça o autoexame também, que nem as mulheres fazem, porque como ele tem também menos glândula, é mais fácil para ele perceber ali durante o toque se tem alguma alteração. E, normalmente, quando tem alguma alteração, ele procura um médico e pode fazer. Procura um mastologista mesmo, o mesmo mastologista que atende mulher, atende homem. Então, se o homem pegar na sua mama e ele achar que tem alguma coisa, ele vai procurar um mastologista, o mastologista vai examinar e, se achar que realmente aquele nódulo é suspeito, ele faz uma biópsia. Doutora, a senhora observou? Enquanto a senhora falou que tem que fazer o autoexame, o nosso câmera aqui, ele começou a se autoexaminar. Muito sério. Parabéns, viu? O reflexo foi de imediato. Que é isso? Parabéns. E que todos os homens ajam dessa forma. Assim que a doutora falou que o homem tem que fazer o autoexame, eu só estou vindo aqui, olha, tipo gorila. E pega aqui, apalpa ali e fazendo o autoexame. Parabéns. Presta atenção também, porque assim, normalmente o câncer de mama em homens, como ele é mais raro, ele tem uma carga, uma predisposição genética maior. Então, assim, se você é homem, teve um câncer de mama, você precisa alertar seus parentes, em primeiro grau, mulheres, para procurar o médico, né, para poder fazer uma investigação mais detalhada também, porque é um fator de risco importante para as outras pessoas da família. Olha, nós precisamos relatar aqui, doutora, ouvinte de outros estados e município que está nos acompanhando agora. A advogada Taisser é advogado Teiser.
Teiser, desculpa, viu? Teiser, um abraço, muito obrigada por participar do nosso programa, tá? É uma honra ter vocês aqui participando em Macapá. Olha aqui, o advogado Teiser, de Macapá, secretário estadual da Juventude Republicana do Macapá. Edna Batista, toda a sua família, na Espanha, que é a Edna que a senhora acabou. Bruno Neri Jacuípe, secretário municipal dos jovens republicanos de Conceição, acredito, Conceição do Jacuípe. Iranildo Souza, Belém do Pará. Beijo para Iranildo, beijo para Bruno. E eu quero que a senhora repare que aqui nós temos somente uma mulher e vários homens. Olha aqui. Daniel Cerqueira, de Tocantins, secretário estadual da Juventude Republicana de Tocantins, né? Vamos lá. Beijo para todos vocês e obrigada. Nós temos mais pergunta aqui. Valesca Mata Escura. Doutora e vereadora, as mulheres diagnosticadas com câncer de mama e mastectomizadas recebem algum tipo de acompanhamento médico e psicológico antes e depois do diagnóstico ou cirurgia? Depende muito de onde, deve estar falando pelo SUS, né? Na rede privada, né, nas clínicas que tratam oncologia, essa questão do tratamento multidisciplinar, ela é muito importante, ela é muito levada a sério. Então, na maioria das clínicas de oncologia, você tem o acompanhamento multi, né, que é com médico, cirurgião, nutricionista, psicólogo, tudo isso num cuidado integrado, e isso para os pacientes é muito importante. No SUS, isso é almejado, isso é considerado realmente muito importante, e isso é almejado. Não em todos os lugares isso é possível, mas aqui em Salvador, por exemplo, nos hospitais que são dedicados ao tratamento oncológico, nos hospitais SUS, existe a equipe multi, sim. Então, tentado dar todo esse apoio para a paciente, porque a gente sabe que isso impacta muito no tratamento e qualidade de vida dela. Olha, gente, doutora maravilhosa mesmo, parabéns. Não tem nada que você fale que a mulher não entre com uma eficiência. Vou te falar, viu? Eu estou feliz demais. Vamos lá, olha, para mandar abraços aqui, as pessoas que estão assistindo, estão pedindo, né? E eu vou mandar abraços para Mário Sérgio Guedes Pinto. Obrigado, Mário, eu conheço. Tá? Muito obrigado, Mário, muito obrigada mesmo por estar aqui conosco. Rose Almeida, Thelma Santana dos Santos, Eliana Moreira, não é? Ninha, não é isso? Eu acho que ela botou o nome e o apelido. Doutora, me ajude. Malbria Vieira Santos. Beijos, Malbria, bem difícil o nome dela, né? É uma parceira aqui, que meu nome é difícil, Ileuda, né? Malbria Vieira Santos. Beijo, Malbria. Fica com a gente sempre, eu te agradeço, tá? Fortalece sim essa rede de mulheres, nós precisamos fortalecer, precisamos auxiliar essas mulheres com vários assuntos. E desde já, eu já estou avisando que a doutora Ana Amélia, ela vai voltar aqui, porque tem muita coisa e a mulher, diga-se de passagem, arrebenta, viu, gente? Além de linda. Fabiana Santana, Rose Almeida, o nome da Rose foi repetido. Edinar Santos Reis, obrigada, Edinar. Acho que Edinar é de Liberdade, eu a conheço. Obrigada, beijo para Rose. O Teiser que nós já colocamos aqui, Val Estrela Mendes, eu sei que ela é de São Caetano, porque está sempre nos nossos programas, comentando, participando. Parabéns, minha amiga, muito obrigada pelo apoio. Isso nos deixa forte por ser mulher. Não nos deixa, doutora? Marlisabeth Paz, obrigada, Marli. Beijo, viu? Adriana Costa Cruz, beijos para Adriana. Genivaldete, amo de paixão. Genivaldete é uma guerreira, doutora. Ela é uma mulher que luta, auxiliando as mulheres vítimas do câncer. Ela venceu um câncer e tem um trabalho muito lindo. Inclusive, é uma das figuras que está ali, revelada na vernissagem. Uma das fotos lindas é da Genivaldete. Obrigada, meu amor. Você sabe que nós somos parceiros e que todos aqui te amam, tá? Parabéns para ela, né? E eu quero apresentar você, tá? Para a doutora.
Paula Sena. Paula Sena é minha sobrinha linda, de São Caetano. Tia, beijo no coração, linda demais, parece com a tia aqui, por isso eu fico toda fofa de falar que é minha sobrinha. Eveline de Jesus, obrigada, Eveline, nossa parceira também de sempre assistindo o programa, sempre participando. Eu vou com outras perguntas e daqui a pouco eu falo outros nomes, tá? Esse aqui é a Marivânia. É o que eu li, o último? Não. É outro? Não. Doutora, leia esse. Vamos lá. Fique à vontade. São muitos os casos de câncer de mama, mas são poucas as instituições que atendem essas mulheres. A mamografia mesmo é muito difícil marcar no SUS. Somente agora em outubro que as instituições começam a disponibilizar mamografia de graça. Esse serviço não deveria ser disponibilizado pelo SUS todos os meses em parceria com essas instituições? Até porque não recebemos o diagnóstico de câncer de mama somente em outubro, não é verdade? Bom, não precisa nem dizer que ela está certa, não é? A gente sabe que existe uma dificuldade de acesso à mamografia e ultrassonografias, enfim, biópsias, né, no SUS. E cabe a nós esse espaço que a gente está aqui, né, que Irilda abriu para que a gente pudesse conversar e se manifestar, também é um ambiente para discutir essas coisas e para tentar cobrar, né, do Estado, cobrar que essa política de acesso aos exames seja mais difundida. Mas realmente o déficit existe, né? Não tem como negar. Não pode negar. E olha, doutora, é muito triste. É muito triste que o Estado como um todo, aí eu já estou colocando, né, todas as políticas que têm a obrigação de auxiliar as mulheres, é muito triste. Dá-se a impressão de que se prefere gastar com o tratar do que com o prevenir. Infelizmente, nós temos essa impressão. E olha que o tratamento não é coisa simples, não é coisa fácil. Hospitais cheios, sem ter condições de receber essas mulheres. E por que não prevenir? Né? É necessário. Eu não vou fugir do assunto, porque o tema hoje é essa questão. A mesma coisa da agressão às mulheres vítimas. Não se tem algo muito alargado para se coibir esse ato. E, por isso, nós temos aí uma questão como essa hoje, diga-se de passagem, é calamidade pública, agressão hoje à mulher. Então, vamos prevenir que os nossos superiores, aqueles que realmente é de direito, venham olhar, não é, essa questão. E o programa aqui é para isso. O programa aqui não é para a gente fazer gracinha, não. É coisa séria. Posso falar só um pouquinho em relação Fique à à questão da vontade. prevenção? Uma coisa importante. A gente, quando fala de mamografia, de rastreamento, a gente fala muito a palavra prevenção, mas na verdade o que a gente está fazendo é diagnóstico precoce, né? A gente está diagnosticando essas mulheres bem precocemente para que o tratamento seja mais simples e a taxa de cura seja maior. Mas quando a gente fala da prevenção primária, prevenção de verdade, ou seja, o que é que a gente pode fazer para diminuir a chance de você ter câncer? Isso é um outro capítulo. E são muitas coisas, a gente poderia passar muito tempo falando sobre isso, mas de forma rápida e objetiva, já que a gente tem pouco tempo e eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês. Cada vez mais a medicina tem identificado fatores de risco que causam impacto e aumento mesmo do risco do câncer de você ter câncer de mama. E a gente sabe hoje em dia que obesidade, consumo de álcool, então, essa prevenção cabe à própria pessoa. Exatamente. Obesidade, consumo de álcool, tabagismo e sedentarismo. Isso são fatores de risco que aumentam o risco de câncer de mama e que são fatores de risco modificáveis, ou seja, são coisas que nós podemos fazer por nós mesmos para que a gente diminua o nosso risco. Então, o que eu posso fazer, eu individualmente, sem depender de ninguém, para diminuir a minha chance de ter um câncer de mama? Me preocupar, não precisa ficar magra, magérrima, não. É você
controlar o peso, evitar a obesidade. Olha, doutora, né? eu já vou começar, começando, porque eu Atividade tenho... Eu estou com 6 física. quilos a mais do que o normal, meu Deus. Pronto, mas vamos lá, devagar e sempre. É importante não desistir, não deixar para lá, não relaxar, porque quando a gente relaxa, aí que piora tudo. Então, controle de peso, atividade física, né? Ou seja, pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, tá? Essa é a meta. Então, aí faça a conta que não é tanto assim. Então, pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, né? Procurar se manter dentro da faixa de peso saudável, que tem uma enfim, é uma faixa que você pode procurar, que é calculado para cada pessoa, então você procurando ali a nutricionista ou qualquer médico lhe diz qual é a sua faixa de peso adequada, né? Não fumar e evitar o consumo de álcool. Álcool, quanto menos, melhor. Já tem alguns trabalhos mostrando que o limite que é considerado saudável do álcool é uma dose diária, né? Uma dose diária, que é preconizado como uma dose 30 ml de destilado, se eu não me engano, 180 de vinho e 240 de cerveja. Esse é o limite diário, não mais do que isso, uma dose. Acima disso, qualquer incremento está associado com aumento do risco, né? De câncer. Então, essas coisas a gente pode fazer, né? Verdade. Isso É é o uma nosso responsabilidade papel, né? nossa. Então, a gente também tem que assumir essa responsabilidade e a gente controlando esse tipo de fator de risco, a gente impacta não só o câncer de mama, mas vários outros tipos e outras doenças também. Doenças cardiovascular, tudo impactado por essa medida. Então, essa é a parte que cada um tem que fazer por si próprio, né? Olha, estão pedindo para ler comentários aqui, muito rápido, mandando eu embora, que só falta quantos minutos? 3 minutos. Comentário de Paula Viana, parabéns pela entrevista. Realmente, gente, aí eu não vou ficar com modéstia não, porque eu sei que realmente foi muito bacana. Jucimara Freitas pedindo para mandar alô para Jucimara Freitas, beijo, meu amor, beijo, querida. Para Paulo Henrique Fernandes, pessoal de Jandaíra, beijo, pessoal de Jandaíra, eu vou voltar aí, viu? Eu vou voltar aí, beijo. Eu já vi as cobranças aí no Facebook. Eu estive lá fazendo uma palestra semana passada de combate à violência contra a mulher e o pessoal já está pedindo que nós venhamos a voltar lá. Beijo para vocês, beijo para o pessoal de Alagoinhas. Obrigada, pessoal de Alagoinhas, por participar conosco do programa. Ai, desculpa. Muito obrigada. Deixa eu citar os nomes aqui para não ficarem tristes. Elta Costa, Elta Costa, Iranil de Souza, Rita Vivas, Francisco Andrade, Gilberto Barreto Júnior, Cleito Cerqueira, Gilda Souza, Thelma Santana dos Santos, Thelma dos Santos Santana, Conceição Braga da Silva, Hélio Maciel, GCM da Guarda Municipal, obrigada, abração para a Guarda Municipal, muito obrigada pela participação, Caio Santos. E nós vamos ficando por aqui, porque eu preciso fazer uma pergunta para a doutora, porque agora é Norma, e ela vai responder para nós rapidinho, e nós vamos finalizar o programa, mas não se preocupe que antes de fechar o mês de outubro, eu vou pedir que ela, por favor, volte a esse programa. É preciso, porque eu sei que ficaram muitas perguntas sem responder. Eu devolvi já para ela, porque não vai dar tempo. Doutora, a senhora vai ser a primeira a responder um quadro novo que tem no programa. A senhora pode olhar ali, encarar e responder. O que você estava fazendo há 5 anos atrás? Meu Deus, há 5 anos atrás? Ah, meu Pai Celeste. Trabalhando muito. Trabalhando muito. Trabalhando muito, não imagino outra coisa. Óbvio que cuidando dos meus filhos lindos que eu amo. Beijo para os dois. Miguel, Bernardo. Eu achei que ela não era casada ainda. Não, oh, meu Deus, sim. Casada, assim, muito bem casada com o Matheus, meu esposo, que é médico, também deve estar me assistindo aí. Um beijo grande. E
beijo também para toda a família, um abração para o esposo, beijo para os filhos. E vamos trazer o esposo aqui, vamos saber qual é a área dele para ele vir aqui falar para as mulheres, viu, doutor? Como é o nome dele? Mateus. Doutor Mateus, o senhor... Excelente, doutor! O senhor vai vir aqui falar com essas mulheres para se cuidar. O senhor foi intimado. Eu vou até falar o nome do senhor completo, doutor Mateus Viana. Doutor Mateus Viana. O senhor está vendo? O senhor já vai ser convocado para vir aqui auxiliar essas mulheres. Tá? E, olha, nós temos certeza que era assim há 5 anos atrás. E sabe por quê? Porque nós estamos aqui com o retorno de uma mulher com capacidade para auxiliar outras pessoas. Minha doutora maravilhosa, um beijo. Foi um prazer. Eu lhe agradeço, o prazer é todo meu, quero lhe receber aqui sempre. Muito obrigada a todos vocês ouvintes, um beijo no coração e até a próxima quinta-feira, meio-dia, aqui no Facebook. Nós estaremos agora direto pelo Facebook. Beijão e tchau, pessoal!